Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é motivo de grande alegria, uma vez mais, por permissão de Deus, poder adentrar aqui e fazer mais uma live, partilhar mais uma porção da Palavra de Deus com todos os irmãos, com a igreja, com o corpo, com a família do Senhor Jesus Cristo. Como sempre digo, sempre na intenção e no objetivo de edificar a fé dos irmãos, a fé da igreja, a fé do simpatizante da fé, enfim, de simpatizar, melhor dito, de edificar a fé de todos os irmãos, de toda a igreja, todos os amigos e amigas. Eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão da Palavra de Deus juntamente com você, nesta tarde maravilhosa, deste dia lindo e abençoado que Deus tem nos dado. Eu gostaria aqui de partilhar com os irmãos uma porção da Bíblia Sagrada, dirigido por Deus, no livro do profeta Jeremias, o tão conhecido profeta chorão, profeta das lágrimas. Deus me dirige nessa tarde exatamente ao capítulo de número 13 do livro do profeta Jeremias. Quero partilhar então aqui esta porção bíblica com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E só nos resta, né, irmãos, agradecermos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, como diz a Bíblia, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então só nos resta agradecer ao Senhor pela sua ajuda, pelo seu auxílio, pela sua mão amiga, por sua misericórdia dispensada sobre nós, sua graça, sua bondade, seu favor, né? Pedro era muito consciente disto. Na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, ele fala para a igreja, para os seus ouvintes, para nós lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, tudo que anseia o nosso coração, a nossa alma. Pedro nos aconselha a lançarmos sobre o Senhor, colocarmos na dependência do Senhor e descansarmos no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, de nossas vidas, de nossas famílias. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Missionária Tânia Celestino, obrigado, irmã Tânia, por adentrar aqui nesta live e interagirmos juntos aqui, como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, e refletirmos aqui na palavra do Senhor e aprendermos sempre com Jesus, que é manso, humilde de coração, mestre dos mestres, né? Com certeza ninguém nunca falará como ele, pregará como ele, ensinará como ele ensinou. Jesus é único, incomparável e sem igual. Nós vamos e estamos debaixo da sua sombra. Então, meus irmãos, eu quero refletir aqui, nesta tarde, no texto bíblico, em Jeremias. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, especificamente aqui no capítulo de número 13, e eu gostaria de compartilhar aqui este texto, esta porção da Bíblia com os irmãos. Deus abençoe, irmã Tânia, seu ministério, sua família, sua casa, seus filhos, que a bênção do Senhor seja completa sobre a senhora, seu lar, sua casa, seu ministério, e que Deus continue lhe usando grandemente, como tem lhe usado, para a honra, glória e louvor do seu nome. Então aqui em Jeremias 13, versículo de número 1, este capítulo de Jeremias 13 é um capítulo extenso, né? É composto por 27 versículos, a narrativa do capítulo 13 do livro do profeta Jeremias. E eu quero ler aqui com os irmãos do versículo 1 ao versículo de número 9. Jeremias capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 9, que nos diz assim o texto sagrado. Talvez a tradução da sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas está no sinônimo da palavra, que diz assim o texto: Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor
e o pus sobre os meus lombos. Versículo 3. E então veio para mim pela segunda vez a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que tu compraste e trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, pois, e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E aconteceu que ao cabo de muitos dias me disse o Senhor: levanta-te, vai até o rio Eufrates, e toma dali o cinto que te mandei esconder ali. Então fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o tinha escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Versículo 8. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Repetindo o versículo 9 do capítulo 13 de Jeremias. Para você que está chegando aqui nessa tarde, sejam todos bem-vindos. Nessa tarde o Senhor me dirigiu a Jeremias capítulo 13, e para que eu venha partilhar esta porção da Bíblia Sagrada com os irmãos, no objetivo de edificar e produzir fé na igreja e no corpo de Cristo. Jeremias, capítulo de número 13. Deus te abençoe, meu amigo Alessandro Torres, reverendo Alessandro Torres. Uma grande honra te ter por aqui, meu amigo. Obrigado por adentrar nessa live, para interagirmos juntos aqui e aprendermos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Da mesma forma, meu querido Alessandro, a recíproca é verdadeira, meu irmão, meu contemporâneo, de monte, de oração, de cultos, né, de pregações, de ensinos. Crescemos praticamente juntos, né, na fé, na presença de Deus. Então, uma honra te ter por aqui, meu amigo. Sabe que a recíproca é verdadeira de todo o meu coração. Sabe do carinho, do respeito e da admiração que eu também nutro pela tua vida, pelo teu ministério. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado pelo incentivo, pelas palavras de carinho e de consideração. Muito obrigado, meu amigo. Então, aqui Jeremias 13 é a narrativa que Deus me dirigiu nessa tarde para compartilhar com os irmãos. Capítulo 1 ao versículo de número 9. Então, meus irmãos, versículo 9 de Jeremias 13. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então, meus irmãos, sem mais delongas aqui, entrando nessa narrativa do capítulo 13, do livro do profeta Chorão, popularmente conhecido entre os crentes, entre a família da fé. Jeremias, um profeta natural de Anatote, que era uma vila, um vilarejo de sacerdotes. Jeremias é oriundo de uma família de sacerdotes. E ele é natural desta cidade de Anatote. Na verdade, não era bem uma cidade, era uma vila, um vilarejo composto por famílias de sacerdotes. Foi lá que Jeremias nasceu, cresceu e foi chamado por Deus. Nós vemos ali no capítulo 1 do livro de Jeremias, temos ali a sua vocação, temos ali Deus o comissionando, o chamando, e ele alega dizendo: sou uma criança, né? E vemos ali Deus falando com ele: Jeremias, não temas, porque aonde eu te mandar, tu irás, e tudo que eu mandar você falar, falarás, e eu me responsabilizarei para com a tua vida, para com o teu ministério, porque nós sabemos que quando Deus chama, Ele capacita e Ele se responsabiliza por nós. Também é uma honra, uma alegria ter a Dona Marieta por aqui. Uma alegria, Dona Marieta, ter a senhora aqui. Deus abençoe a senhora também grandemente, a sua família, o seu ministério. Um grande abraço também no Valmir, que me viram crescer, né? Que me conhece desde a minha tenridade, desde a minha infância. Então, para mim é uma honra muito grande. A senhora que muito nos evangelizou, muito orou por nós, nos aconselhou. E hoje eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, que Deus continue abençoando a senhora, multiplicando seus anos de vida, sua saúde. Deus abençoe a senhora ricamente, em nome de Jesus. Sou muito grato pela sua vida. Então aqui, irmãos, Jeremias, o profeta Chorão, aqui no capítulo de número 13,
Jeremias está, irmãos, compartilhando conosco uma das grandes experiências, das muitas que Deus proporcionou para ele durante o seu ministério, durante a sua trajetória ministerial profética. Aqui no capítulo de número 13, se você ler aí na sua casa, depois com calma, pausadamente, minuciosamente, versículo por versículo, você vai ver que nós extraímos uma grande lição aqui do capítulo de número 13 de Jeremias. Nós extraímos aqui uma grande lição quanto ao cuidado que eu e você, nós, devemos ter com a soberba, com a arrogância, com a altivez humana. Este capítulo aqui nos ensina o cuidado que devemos ter com este sentimento mau, perverso, maligno, que com certeza prejudica e desfigura qualquer pessoa. Nós sabemos que este sentimento mau, maligno, perverso, se originou em Lúcifer. Se originou nele. O orgulho, a soberba, a arrogância. Deus abençoe o Lauro, também meu amigo, Lauro meu contemporâneo, né, de Monte, de Oração, de Distrito Bananeiras. Deus te abençoe, Lauro, uma alegria te ter por aqui, meu amigo, sabe do carinho que eu tenho por ti, pela tua família. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Também a irmã missionária Ana Ramos, também Deus abençoe. Muito bom ter os amigos por aqui, pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas que sempre acreditaram no meu ministério, sempre me ajudaram, né, de alguma forma, orando, aconselhando. Então, sou muito grato e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e rogo a Deus que abençoe ricamente a vida, o ministério, o lar de cada um de vocês. Então, meus irmãos, Jeremias 13 nos ensina aqui uma grande lição quanto ao cuidado que eu, primeiramente, e você devemos de ter com o orgulho, a arrogância, a soberba, a altivez humana, que se originou em Lúcifer, né? O ex-Lúcifer, porque a palavra Lúcifer significa portador de luz. E hoje ele não é mais portador de luz. Ele não tem mais a luz de Deus refletindo sobre ele. E isso por conta do seu orgulho, da sua altivez, da sua arrogância, aonde ele intentou igualar-se a Deus, o Criador, o soberano, o incomparável, o insubstituível. E nós sabemos que por conta disso, Satanás, inflamado no seu orgulho, na sua soberba, seguido de sua rebeldia, ele terça parte, sendo expulso do céu. E acabou então se desfigurando e de anjo de luz passou a ser anjo de trevas, se transformou em demônio e perdeu a luz do Criador que residia na sua vida. Tudo isto por conta do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba. Então Jeremias 13 nos ensina esta grande lição, com o cuidado que devemos de ter com este sentimento maligno, perverso, que Satanás quer implantar no meu coração, no seu coração, em nossas vidas, para que venhamos assim nos desfigurar e venhamos perder a presença de Deus de sobre a nossa vida, porque é isto que o orgulho faz conosco, nos distancia de Deus, nos afasta de Deus, nos faz, com certeza, perdermos a luz de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o favor de Deus. O orgulho não beneficia ninguém, com certeza, ele prejudica a qualquer e destrói a qualquer ser humano. É por isso que o sábio Salomão vai dizer que a soberba, o orgulho, precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Portanto, meus irmãos, temos que nos cuidar com o orgulho, com a soberba, né? Para que não venhamos nos vangloriar, nos exaltar pelo dom que Deus nos deu, pelo chamado que temos, pela unção que Deus depositou sobre a nossa vida. Nada é nosso, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Se conhecemos alguma coisa, é porque o Espírito Santo nos capacita a conhecer. Se temos a unção, é porque Deus nos deu. Se curamos o enfermo, é Deus que faz através de nós. Mas o inimigo, o diabo, Satanás, o adversário de nossas vidas, o inimigo número 1 da igreja, ele está nos cercando. A Bíblia diz que ele está ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
E é Ele quem quer implantar no nosso coração, na nossa vida, este sentimento mau, este sentimento perverso, este sentimento destrutivo, para que venhamos querer a glória que é de Deus para nós, e assim desfigurarmos a nossa vida, perdermos a luz de Deus, perdermos a unção de Deus que está sobre nós. Então vamos vigiar. Primeiramente eu que estou transmitindo aos irmãos esta mensagem, estava lendo Jeremias 13 e Deus me direcionou a vir aqui e trazer este alerta para a igreja e trazer este alerta para mim primeiramente e ao povo de Deus, ao cantor, ao pregador, ao pastor, ao evangelista, ao conferencista. Deus mandou me dizer aqui e alertar para que venhamos manter o cuidado e venhamos vigiar para que este sentimento maléfico, destrutivo, não venha ter lugar em nosso coração e venhamos assim pecar contra Deus e perdermos a luz de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, porque Pedro diz que Deus resiste ao soberbo. É o próprio Deus quem abate o soberbo. É o próprio Deus que puxa o tapete do soberbo. É o próprio Deus que puxa a escada do soberbo para que ele venha se destruir, para que ele venha cair. E assim Deus ensinar ao soberbo uma lição de que a glória, a honra, o louvor, o domínio pertencem somente a Deus. Temos a exemplo disso Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, no seu orgulho inflamado, batia no peito e chegou certa vez dizendo: esta é a Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória. Nós sabemos o que aconteceu com Nabucodonosor. Nós sabemos o fim trágico que levou Nabucodonosor por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho, por conta da sua vanglória. Por isso eu digo a você, meu irmão pregador, que nem eu digo a você que louva, que canta, que tem um ministério destacado, você que Deus tem levantado, tem usado, tem engrandecido na terra. Não se exalte, não se engrandeça, não se ensoberbeça, não queira pisar no seu irmão, não pense que você é melhor que o seu irmão, porque tudo é pela graça de Cristo que repousa sobre a nossa vida. A glória não é nossa, a glória é de Deus, a glória pertence ao Senhor. Nós somos apenas vaso de barro nas mãos do grande oleiro. Então Jeremias 13, meus irmãos, a narrativa que tenho lido com os irmãos, se você observar aqui, do versículo 1 em diante, em Jeremias capítulo 13, Deus, o Senhor, ele manda Jeremias comprar um cinto. Veja bem o detalhe da palavra. No capítulo 13, Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho novo. Um cinto de linho belo, bonito, ornamentado. E a palavra cinto aqui em Jeremias 13 equivale a calção. Ou seja, Deus mandou Jeremias comprar um calção novo. Um calção de linho novo, ornamentado, belo, bonito. Então Jeremias vai e compra este calção, seguindo a ordem e a direção de Deus. Deus abençoe a irmã Janice, minha esposa. Deus te abençoe, serva do Senhor. Continue te usando. Obrigado por comparecer aqui também, pelo incentivo. Minha companheira, minha ajudadora de todas as horas. Deus te abençoe. Também temos aqui mais irmãos que estão chegando, estão adentrando. Todos são bem-vindos. Somos a Igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Somos a família de Jesus. Também a nossa pastora, irmã Tânia Rodrigues, esposa do nosso abençoado pastor Cláudio. Deus abençoe a senhora, irmã Tânia. Obrigado por comparecer por aqui também, pelo incentivo, pelo apoio. Deus abençoe ricamente. Então aqui, meus irmãos, Jeremias vai e compra este calção novo, de linho. E Deus manda Jeremias vestir aquele calção. Jeremias, então, seguindo a ordem e a direção do Senhor, ele veste aquele calção de linho fino que ele havia comprado. E Deus vai ordenar a Jeremias dizendo: não coloque, Jeremias, este calção na água. Ou seja, não lave este calção. Jeremias, então, obediente à voz e à direção de Deus, ele compra o calção novo, de linho, veste aquele calção. E Deus manda ele não lavar aquele calção. E agora, Deus vem e fala novamente com Jeremias. E Deus, a Bíblia diz que depois de
muitos dias passados. Pela segunda vez, agora Deus vem e fala com Jeremias novamente, e Deus vai dizer: Jeremias, pega este calção. Agora tu pega este calção novo que eu mandei você comprar. Você retira este calção e você vai até o rio Eufrates, e eu vou te mostrar, junto ao rio Eufrates, na fenda de uma rocha, eu vou te mostrar o lugar exato, o lugar certo, para você ir e enterrar este calção novo que eu mandei você comprar, vestir, retirar e levar às margens do rio Eufrates. Eu vou te mostrar o lugar certo. Eu vou te mostrar o lugar exato onde você deve enterrar este cinto, este calção. Jeremias, então, obediente à voz de Deus, Jeremias se desloca até o rio Eufrates, e chegando no rio Eufrates, Deus mostra para ele o exato lugar onde ele deveria enterrar aquele calção. A Bíblia diz então que Jeremias, seguindo a direção do Senhor, ele enterra aquele calção na fenda de uma rocha que Deus o havia mostrado e ordenado. Jeremias então volta para a sua casa. Jeremias, depois de enterrar o calção, ele volta para a sua casa. Passando-se então muitos dias, a voz de Deus vem novamente e fala com Jeremias e ordena ele ir novamente ao rio Eufrates, aquele lugar onde Deus o havia mostrado para que ele enterrasse aquele calção. E Deus manda ele ir até lá. Deus diz: Jeremias, agora te desloque e vá novamente ao rio Eufrates, exatamente no lugar onde eu mandei você enterrar aquele cinto, aquele calção, e você vai lá e desenterre-o, retire-o de lá. Jeremias, então, obediente, seguindo a direção e a ordem de Deus, se desloca novamente ao rio Eufrates, e chegando lá ele desenterra aquele cinto, ele desenterra aquele calção, e quando ele desenterra, meus irmãos, ele não vê mais aquele calção novo de linho, ornamentado, que ele havia comprado, que ele havia vestido, mas ele contempla agora um cinto, um calção de linho, completamente podre, completamente apodrecido, completamente estragado, completamente inútil, sem serventia alguma. Aquele calção de linho fino, ornamentado, bonito, agora está ali apodrecido, estragado, inútil. Então, meus irmãos, Deus, ele vai agora explicar a Jeremias o significado deste ato simbólico, deste simbolismo. Deus vai explicar a Jeremias agora o porquê ele mandou Jeremias comprar este cinto de linho, este calção novo, vestir aquele calção novo, depois retirá-lo e levá-lo ao rio Eufrates e enterrá-lo exatamente no lugar onde o Senhor havia destinado. E Deus vai explicar para Jeremias agora a simbologia, o símbolo deste ato que Deus ordenou fazer. Deus vai explicar a Jeremias. Versículo de número 8 de Jeremias capítulo 13. Diz a Bíblia: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Meu querido Miqueias Amarante, Deus te abençoe, Miqueias. Miqueias também meu contemporâneo, juntamente com o seu irmão Manassés, juntamente com Diego Santos, a gurizada abençoada da Monte Cristo, meus contemporâneos ali, Muito cultuamos a Deus juntos ali na Monte Cristo, pregando, um ouvindo o outro, tempo de bênção que levamos na memória e no coração. Deus te abençoe, Miqueias. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. É xará do meu filho, Miqueias significa quem é como o Senhor. Não é verdade? Assim como Miguel também significa quem é semelhante a Deus. É um nome lindo, um nome bonito, e foi o nome que Deus mandou eu colocar no meu filho, fazendo alusão ao Deus incomparável. Mas aqui, irmãos, Deus então vai dizer: Jeremias, este cinto novo, ou este calção novo de linho ornamentado, bonito, destacado, que eu mandei você comprar e vesti-lo, este cinto
representa Judá, o reino do sul. Este cinto novo e ornamentado representa o meu povo de Judá, do reino do sul. Assim também eu comprei eles. Assim também eu também assim, da mesma forma como você veste um calção e o calção fica bem ajustado no seu corpo, preso à sua cintura, assim também eu, Jeremias, o Senhor, desta forma que eu sempre tratei o meu povo, desta forma que eu sempre também vi o meu povo, com muito amor, com muito carinho. Assim, Jeremias, como este calção, você veste ele e ele fica bem ajustado à sua cintura. Assim era o meu desejo de ter o meu povo sempre próximo de mim, junto a mim, grudado à minha presença. Esta, Jeremias, sempre foi a minha vontade para com o meu povo, para com Judá. Mas aí Deus explica a Jeremias dizendo, da mesma forma como um dia Judá esteve na condição deste calção de linho, deste cinto de linho, bonito, ornamentado, assim era o meu povo Judá na minha presença. Assim eu os via, assim eu os considerava. Mas por conta do seu orgulho, por conta da sua soberba, por conta da sua altivez humana, eles acabaram se corrompendo. Eles acabaram se estragando como este calção, que era novo, como este cinto de linho que era ornamentado, que era belo, que era bonito. Mas agora, Jeremias, não presta mais para nada. Apodreceu, estragou. Então, meus irmãos, e o porquê, meus irmãos, Deus compara o seu povo de Judá, do reino do sul, a este cinto de linho que era novo, que era ornamentado, que era belo, que era bonito. E agora Deus está dizendo que eles acabaram se apodrecendo como este cinto, que Jeremias havia enterrado no rio Eufrates, como este cinto que agora era inútil, não prestava para mais nada. No versículo 9 que eu li com os irmãos, Deus está dizendo, do mesmo modo, da mesma forma, farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este calção, este cinto de linho novo, representava, meus irmãos, o povo de Judá, o reino do sul. E Deus está dizendo do mesmo modo, ou seja, da mesma forma, Jeremias, que este cinto era novo, que este cinto era ornamentado, bonito e belo, e acabou tornando-se apodrecido. Da mesma forma o meu povo de Judá, por conta do seu orgulho, por conta da sua soberba, por conta da sua altivez, em não ouvir a minha voz, em rebelar-se contra mim, eles também tornar-se-ão apodrecidos como este cinto podre. Aí você me diz, irmão Júnior, Deus não é compassivo, Deus não é benigno, Deus não é amoroso, Deus não é um Deus que perdoa, Deus é tudo isso. Mas eu sempre gosto de enfatizar aquele versículo bíblico que nos diz que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, mas o mesmo que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele tem na sua mão uma pá, e com esta pá ele limpa a sua eira. Ou seja, o Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Deus que é amor, o Deus que é benigno, o Deus que é compassivo, o Deus que é misericordioso, ele também é um Deus que é juízo, ele também é um Deus que é justiça. A Bíblia o compara a um fogo consumidor. Paulo diz aos Gálatas que de Deus não se zomba, que de Deus não se escarnece. Tudo que plantarmos na carne, da carne semearemos a corrupção, mas o que semeia no Espírito, diz a Bíblia, do Espírito ceifará a vida eterna. E o povo de Judá, meus irmãos, acabou semeando na sua carne o orgulho, a soberba, a altivez humana. E Deus, meus irmãos, abate o soberbo, como diz a Bíblia Sagrada. Mas aos humildes, Deus tem prazer de dispensar a sua graça, de dispensar o seu favor, de dispensar o seu poder. Então, nessa tarde que eu quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, neste texto, nesta narrativa de Jeremias capítulo 13, primeiramente para mim, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela fala com quem está pregando primeiramente e depois fala com os ouvintes. Então, nessa tarde, a princípio, Deus fala comigo. Deus falou comigo por intermédio desse texto, ou seja, toma cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez humana. O orgulho desfigura qualquer um de nós. A soberba destrói a qualquer um de nós, meus irmãos. Não vamos nos enganar. Não vamos deixar o diabo nos ludibriar com o orgulho, com a altivez humana. Meus irmãos, porque o que desfigurou Lucifer, o que fez ele ser expulso do céu, foi exatamente isto: o orgulho,
a soberba, a altivez humana, o desejo de querer igualar-se a Deus, de tomar o lugar de Deus. Ninguém se compara a Deus. Ninguém, meus irmãos, consegue se comparar a Deus. Deus é um ser inigualável. Deus é um ser incomparável. Deus é um ser absoluto. Deus é um ser glorioso e inexplicável. Então, meus queridos irmãos, esta lição que eu retiro essa tarde, dessa porção da Bíblia, vamos guardar o nosso coração da soberba, do orgulho, da altivez humana, que nós continuamos na humildade, aos pés do Senhor Jesus, que nós venhamos continuar na dependência do Senhor Jesus, porque sem a presença dele em nossa vida, nós não temos nada, não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Como a lua não é uma estrela, a lua não tem brilho próprio, a lua é um planeta, a lua é o satélite natural da Terra. A lua, para emitir o seu brilho, ela depende da luz do sol, e a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Portanto, nós não temos brilho próprio, o nosso brilho vem dele, o nosso brilho emana dele. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Então, meus irmãos, que não venhamos entrar por este caminho do povo de Judá, que infelizmente acabaram se ensoberbecendo, acabaram se vangloriando, acabaram se orgulhando. Por isso Deus está dizendo a Jeremias, do mesmo modo, da mesma forma, da mesma maneira, Jeremias, que um dia este calção novo de linho, ornamentado, bonito, que você coloca na cintura e ele fica preso ao seu corpo, assim também era o meu povo para comigo. Assim também sempre foi o amor que eu tive para com o meu povo. Eu sempre quis eles junto de mim. Eu sempre quis eles próximo de mim. Mas por conta do seu orgulho, Judá acabou se apodrecendo como aquele cinto que foi enterrado no Eufrates e depois de muitos dias desenterrado. Então este é o significado deste ato simbólico de Jeremias capítulo 13. Judá acabou infelizmente caindo pela sua soberba e posteriormente foram levados cativo pelo Império Babilônico. Então, meus irmãos, que nessa tarde nós venhamos guardar o nosso coração, nós venhamos pedir a Deus que nos guarde, que nos livre de toda soberba, de todo orgulho, de toda altivez humana, que nós venhamos, meus irmãos, nos manter humildes na presença de Deus, não apenas humildes de palavra, mas humildes de espírito, como Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados, felizes ou mais que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é reservado para aqueles que são, de fato, humildes e reconhecem que sem Deus nada são, nada têm e nada podem fazer. E eu quero concluir aqui com um exemplo de humildade que nos deixa o salmista no Salmo de número 8, quando ele diz: ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. E o salmista vai dizer: quando eu olho para o céu e contemplo a lua, as estrelas, obra de tuas mãos, o salmista vai dizer: ó Deus, diante dessa imensa criação, que só alguém maior que ela possa ter criado, ele começa então a reconhecer as suas limitações, e o salmista vai dizer que é o homem mortal, para que tu que criou todas essas coisas, a imensidão dos mais altos céus, o Senhor que originou tudo isso, pelo poder da sua palavra, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Isso é humildade, é reconhecer diante do Criador, diante do soberano, as nossas limitações, que somos tão imperfeitos quanto o nosso próximo, que somos tão necessitados de Deus e carentes de Deus quanto o nosso próximo. Então, meus irmãos, que venha reinar em nossa vida, em nosso coração, a humildade para que a graça de Deus, o poder de Deus prossiga sobre a nossa vida, nos acompanhando e nos usando para a honra e glória do seu nome. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa. E como sempre digo aos irmãos, o meu objetivo de vir aqui não é competir com ninguém jamais, não é aparecer, mas o meu objetivo de vir aqui é edificar a fé da igreja por intermédio da poderosa palavra de Deus, é edificar a fé do corpo de Cristo por intermédio da palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, o pastor João vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E ele vai dizer o porquê está chamando os jovens de fortes. E ele diz: porque a palavra de Deus permanece em vós. E por ela, pela palavra de Deus que permanece em vós, vocês têm vencido o maligno. Ninguém vence o maligno na sua força. Ninguém vence o maligno na sua autossuficiência.
O diabo não respeita o homem que fala bonito. O diabo não respeita a mulher, o homem que canta bem, ou que tem dons, talentos extraordinários. O diabo respeita, reverencia e foge do homem e da mulher que se sujeita a Deus, que vive na dependência do Todo-Poderoso. Então que nessa tarde Deus venha nos abençoar, as nossas vidas, os nossos lares, e em nome de Jesus, eu gostaria de concluir aqui com uma oração nessa tarde e rogar a Deus que venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu convido você no seu lar, na sua casa agora, onde você estiver, vamos orar a Deus, vamos nos conectar em oração e vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na tua santa e poderosa presença, eu quero te louvar, eu quero glorificar e engrandecer o teu nome, por mais esta tarde, por mais esta live que tu me permite vir aqui e transmitir à tua igreja, aos teus filhos, a tua palavra. Palavra esta poderosa, palavra esta que edifica, palavra esta que penetra a divisão da alma e do espírito. Em nome de Jesus eu quero abençoar o lar do meu irmão agora. Eu quero abençoar o lar da minha irmã agora. Ó Deus eterno, todo-poderoso, tu está no meu lar agora e tu está no lar dos meus irmãos. Tu és o Deus onipresente que não é limitado ao espaço, a tempo, a nada. Senhor, em nome de Jesus, alcança o meu irmão com a bênção tão almejada. Tu sabe o que o meu irmão está precisando. Tu sabe que a minha irmã está necessitando. Tu sabe a necessidade desse lar agora, desta família. Vai de encontro, Senhor, à necessidade dos teus filhos agora. O Senhor tudo pode. Senhor, abençoa, cura, liberta, transforma. Abre as portas que estão fechadas. Em nome de Jesus, abençoa esta irmã, este irmão que tem orado pelo seu familiar, para que ele venha te aceitar, para que ele venha te servir. É o teu Espírito quem convence o homem do pecado. Salva esta vida, liberta esta vida, impregna este lar com a tua paz, com a tua presença. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da discórdia, eu repreendo o espírito da dissensão. Em nome de Jesus, espírito da depressão, espírito da insônia, vai batendo em retirada deste lar, vai saindo dessa vida, em nome de Jesus Cristo, em que você seja alcançado e tocado pelo poder de Deus na sua casa, aonde você esteja agora, quer no leito de hospital, aonde você esteja, a mão de Deus te toca agora, o poder de Deus te alcança agora. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, o seu lar, a sua casa, o seu ministério, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, irmãos. Deus abençoe. Ore por nós também. Somos carentes e necessitados da oração dos irmãos. Deus abençoe. E queria deixar aqui um convite para você, quando sentir no seu coração, por bondade de Deus, o Senhor me permitiu pastorear uma igreja, uma nova fase que tenho vivido no meu ministério, de pastorear uma igreja, cuidar de um rebanho. Aqui uma congregação do Distrito 12, onde nosso pastor João Fritz é o presidente do Distrito Restinga. E a congregação que eu cuido fica na Avenida João Antônio da Silveira, número 6092. João Antônio da Silveira, 6092. Os nossos dias de culto são quarta, sextas e domingo. Às quartas e sextas, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas, inicia o nosso culto. João Antônio da Silveira, 6092. Quando você sentir no seu coração e quiser vir nos visitar, você, sua família, seus amigos, serão todos bem-vindos. As portas estarão sempre abertas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.